Boa noite, pessoal do Geração Movimento. Sejam bem-vindos aqui ao nosso papo com o Nauber. Hoje ele veio aqui participar com a gente, trazer a experiência dele para vocês. Já conhecem esse grande atleta que foi campeão olímpico, foi capitão da seleção brasileira de vôlei. Então ele vai trazer assuntos muito ricos para a gente discutir, debater sobre liderança, sobre movimento. Vamos agregar aí o que a gente já conversa na rede com vocês. E aí vocês podem trazer ideias para a gente, sugestões e perguntas também, que o Norberto está aqui para conversar com a gente e enriquecer aí o nosso processo de aprendizado do projeto Geração Movimento. Norberto, então conta um pouquinho para a gente dessa sua experiência de vida, como é que foi o começo da sua carreira, enfim, traz aí para o pessoal suas experiências. Bom, antes de mais nada, boa noite, Ju, boa noite a todos, valeu, galera, Geração Movimento, prazer enorme estar aqui com vocês, acho que temos muitas experiências, né? Dividir, compartilhar, muita coisa interessante. Enfim, como eu cheguei até aqui, né? Hoje eu tô com 41 anos, hoje eu já não jogo mais, acho que todo mundo me conhece como atleta, né? Eu encerrei minha carreira há 5 anos atrás. Desde que eu encerrei, né, tenho trabalhado bastante com comunicação na televisão, como comentarista, como palestrante, fazendo trabalhos sociais, uma série de atividades, mas o que a galera quer saber, principalmente, né, como foi minha vida no esporte como atleta, né? Eu comecei a jogar aos 10 anos de idade, no início dos anos 80, quando o voleibol surgiu como um grande esporte aqui no país. A gente teve uma grande geração, acho que todo mundo lembra do Bernard, que dava Jornada nas Estrelas, Renan, Montanaro, William. Esses caras foram os precursores do vôlei aqui no Brasil de forma profissional. Eu era um garotinho, tinha 10 anos de idade, 10, 11 anos, comecei a jogar, me apaixonei pelo esporte de cara e vi que levava jeito, comecei a levar o esporte um pouco mais a sério, né? Aos 12 anos de idade eu já estava disputando campeonatos aqui no Rio, sou daqui do Rio, né, de Copacabana. Aos 13 anos, realizei um primeiro sonho em relação ao esporte, que era jogar no time do meu coração, que é o Flamengo. Acho que muita gente deve estar batendo palma aí nesse momento. Agora, alguns devem estar me vaiando, mas faz parte, né? É isso aí. E eu joguei no Flamengo, nas categorias de base aqui no Rio, dos 13 até os 17 anos. 17 anos, como todo mundo sabe, é uma idade chave na vida de qualquer adolescente brasileiro, porque principalmente aqueles que gostam de esporte, né, eles se deparam com um momento, tem que fazer uma grande escolha, fazer uma grande opção, que é ou partir para o esporte profissional, ou partir para os estudos, para a carreira acadêmica, vestibular e tudo. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem condição de conciliar. Hoje até que dá, por conta do ensino à distância, por conta dessas plataformas modernas, né? Vocês sabem muito bem, a gente está numa dessas. Geração Movimento é a prova disso, mas antigamente não era possível. E eu tive que fazer essa grande decisão, né? Porque aos 17 anos, no final do ano de 1991, eu tive a primeira convocação para a seleção brasileira infanto-juvenil, que ia disputar o campeonato mundial em Portugal, Campeonato Mundial da Idade. E naquela época todos os vestibulares aqui no Rio coincidiam com o campeonato, em datas. E eu tinha que fazer o treinamento antes de ir para o campeonato, né? Ia ficar em Belo Horizonte durante 2, 3 meses treinando lá e foi até complicado, porque a minha mãe é professora de inglês, né? Ela sempre teve aquele sonho de ter um filho, enfim, formado e tal, mesmo porque o pai dela, né, meu avô, ele era médico, e para quem não sabe, né, Nauber é a mistura de dois nomes, Nau Arnaldo, que é um avô, Ber Colbert, que é esse meu avô, pai da minha mãe, ele era médico, e eu, aos 4 anos de idade, falei que queria ser médico. Vocês imaginem na cabeça, imaginem na cabeça da minha mãe, né, se tornou um sonho para ela. E aí, quando surgiu o esporte de uma forma muito séria, muito intensa, ela ficou um pouco preocupada, meu pai também, mas meu pai deu um pouquinho mais de força no início, inclusive porque eu tive que tomar essa decisão de abandonar ali os estudos, né, pelo menos às vésperas do vestibular, para ir jogar esse campeonato. E eu falei para eles, olha, pode ser a única chance de eu disputar um campeonato pela seleção brasileira, vocês sabem do sonho que eu tenho, então deixa eu ir lá jogar.
o vestibular pode esperar um Vamos adiar pouquinho. um pouquinho o vestibular. Exatamente, vamos adiar. Daqui a 6 meses eu posso fazer o vestibular, né? Acabou que 2015 ainda não O vestibular teve. tá lá te esperando. Exatamente. Não, hoje eu sou formado em marketing, tenho pós-graduação e tudo, mas não fiz o vestibular do jeito que ela queria. Mas o meu destino era aquele, porque a gente foi para o campeonato mundial, o Brasil foi campeão e eu fui o melhor jogador do campeonato, né? Para vocês verem como faz tempo isso. 1991, a final foi contra a União Soviética. União Soviética, vê só. Foi o último ano que a União Soviética existiu. E na volta já desse campeonato eu me tornei profissional. Eu recebi o convite do Minas para me tornar profissional. Já passei da categoria infanto-juvenil para juvenil na seleção brasileira. Fui campeão mundial também. E aí, por esses 2 títulos importantes das categorias de base, o Zé Roberto, que era o técnico da seleção adulta masculina na época, em 1993, ele me convocou para a seleção adulta. E aí, desde a primeira convocação, aos 19 anos, foram 12 anos consecutivos, né? Até 2004, com a grande conquista da medalha de ouro olímpica. Foram 12 anos, aos 23. A primeira Olimpíada foi em Atlanta, aos 22 anos. Me tornei capitão da seleção aos 23. E aí, enfim, grandes títulos, grandes experiências, grandes aventuras. Pela seleção foram 418 jogos, bastante. E, enfim, uma vida toda dedicada ao esporte, né? Depois disso, eu joguei um pouquinho de vôlei de praia. Tinha um grande sonho de disputar uma outra Olimpíada jogando vôlei de praia, mas acabou não dando certo. Hoje em dia, os 2 esportes são muito diferentes, são muito específicos. Eu teria que construir toda uma carreira na praia, não tinha tempo. E encerrei a carreira aos 35 para 36 anos. Carreira cheia de paixão, cheia de sucesso, cheia de insucessos também, mas que foi vivida de uma forma muito apaixonante, de uma forma muito intensa e faria tudo de novo. Mas essa dedicação, né, para ser atleta, você acaba abrindo mão também de muita coisa, né? Você lembra de algum momento assim que te marcou de você ter que abrir mão, que era muito importante para você também, mas que estava ali numa concentração, ou disputando um campeonato, em alguma grande final, fala assim, eu queria muito ter vivido aquela situação e não pude. Alguma coisa que te marcou? Juro, eu não lembro de uma vez, eu me lembro de muitas vezes, muitas situações. Porque a rotina de um atleta, para quem não sabe muito bem como que funciona, né, a rotina do atleta, a gente treina durante a semana e no fim de semana, né, quando todo mundo normalmente está descansando, a gente joga. É exatamente isso. Então a gente faz o entretenimento das pessoas que estão descansando no final de semana. Portanto, a gente brinca que o nosso domingo é a segunda-feira. Então, o único dia da semana que um atleta de vôlei, pelo menos, tem de folga é a segunda-feira, na maioria das vezes. E quantas festas, quantos casamentos, quantos eventos sociais que eu deixei de participar por conta da minha carreira. Repito, faria tudo de novo, né? Carnaval acho que eu nunca tive, só tive agora, depois que encerrei a carreira. Réveillon, Natal, quantos que eu passei longe de casa. A gente realmente abre mão de muita coisa, mas como eu falei, né? Acho que quando a gente põe paixão, quando a gente tem vontade de realizar sonhos, isso acaba sendo pequeno. Acaba sendo pequeno porque a paixão a gente põe sempre em primeiro lugar. Foi assim que aconteceu durante todo o tempo. E quando você era criança, voltando lá atrás, na escola, assim, você teve um incentivo para praticar o esporte, mas para ser voltado para o esporte ou pela atividade física em si? Como é que era? Olha, aí entra, na minha opinião, né, a importância dos professores de educação física. Eu tenho sorte, né, de ter tido uma referência muito legal no colégio. Eu lembro até hoje do tio Carlos. Tio Carlos no colégio, quando eu era garotinho, ele foi meu primeiro professor de educação física, ele que me apresentou o esporte. Na época que eu não conhecia o vôlei ainda, né, eu praticava esportes com ele no colégio durante as aulas, e ele era tão apaixonado por esporte, ele passava tanto amor por aquilo, que a gente se envolvia. A gente se envolvia, eu descobri o esporte com ele. Desde que eu me entendo por gente, eu sou louco por esporte, por atividade física, e é a melhor coisa que eu fiz da minha vida, né? Acho que não tem vício melhor do que a gente gostar de esporte, gostar de atividade física. Aí eu estava
aqui pensando, né? O pessoal do Geração Movimento, uma das nossas discussões aí a respeito da atividade física é esse conhecimento da cultura corporal, né? O que é importante das crianças, a gente conseguir, né, levar isso para as crianças, esse entendimento da importância do movimento no desenvolvimento da criança. Você gostava de fazer essas brincadeiras, porque a gente trouxe algumas dinâmicas até na formação dos professores e tal, resgatando um pouco essas brincadeiras, né? Que hoje em dia as crianças não brincam muito na rua, né? A gente não tem um espaço para isso. Você curtia, assim, brincar de peteca ou, sei lá, corre, pique-pega, rouba-bandeira, essas Só coisas gostava. assim? Era a única coisa que eu gostava. Na minha época de infância e adolescência, né? A gente não tinha esses recursos de tecnologia que tem hoje, então não tinha nem como me entreter muito com isso. Mas mesmo se tivesse, do jeito que eu sou, tenho certeza que nada disso iria substituir fazer um pique-esconde, brincar na rua, jogar bola, ir para a praia e me divertir, andar de bicicleta. Eu sou cheio de cicatrizes. Bicicleta, né, menina? Na bicicleta eu era... É verdade. Acho que o meu primeiro esporte antes do vôlei e do futebol foi bicicross. Eu sou daqui do Rio, né? Mas minha família tem uma casa em Teresópolis. E aí eu lembro que eu comecei a andar de bicicleta novíssimo. Meus filhos ainda não andam. Eu já, na idade deles, eu andava. Acho que, sei lá, 3, 4 anos eu já andava de bicicleta sem rodinha. E eu adorava ficar rodando a cidade inteira de bicicleta. Com 10 anos, era outro momento. Principalmente Teresópolis, que é uma cidade bem mais tranquila, questão de violência, segurança, isso é uma coisa que pega muito hoje em dia. Mas eu rodava, ficava o dia inteiro na rua andando de bicicleta, e aí parava, jogava bola, e aí parava, soltava pipa. Foi uma infância muito rica, muito legal mesmo nesse sentido. Que se a gente pensar também, hoje em dia a escola é um ambiente que as crianças têm a possibilidade de fazer alguma atividade física ao ar livre, assim, com mais segurança, né? Então, isso também conta bastante para o tipo de atividade aí que os professores podem direcionar. Eu gostaria, né, que as pessoas sempre pensassem na possibilidade de adaptação. A gente sabe que hoje em dia a gente vive num país que tem violência, que a questão da segurança é uma questão importante, não tem como fugir, não tem como a gente esconder isso, mas acho que fazer atividade física a gente pode fazer em qualquer lugar. A gente pode fazer de 1000 maneiras, né? Acho que só a questão da gente estar em movimento, a questão da gente ter uma vida ativa, já faz com que a gente tenha saúde, faz com que a gente gaste calorias, faz com que a gente... endorfina, a gente está falando de endorfina, que faz a gente pensar melhor, faz a gente se desenvolver melhor. Eu tenho certeza que a única coisa que um jovem, né, uma criança, um jovem não pode ter é uma vida passiva, é uma vida sedentária. Prejuízo, né? As crianças têm energia demais, as crianças e adolescentes têm energia demais para ficarem só fazendo outras coisas que não sejam atividade física. É verdade. E aí até passa um pouco o papel, assim, de quem tem contato com a criança todo dia, os professores, os pais, enfim, incentivarem também, porque às vezes a criança não, principalmente os menores, assim, não estão nem acostumados, não conhecem isso. Você não incentiva, não apresenta para eles, né? Não leva as atividades até eles. O que eles conhecem é você mexendo no celular. Ele também vai querer mexer, né? Exatamente. Então aí as coisas que competem com o celular não são tão atrativas para ele, se eles não têm esse incentivo, né? Com toda a razão. E aí, então, eu tô aqui falando, a gente tá aqui com o maior papo. E as perguntas estão chegando. Falando. E aí a gente já abri para o pessoal aí, para vocês participarem com a gente. Quem tiver aí online para mandarem perguntas para o Nauber, que ele está aqui justamente para conversar com vocês, né? Trocar essa ideia com vocês, trazer a experiência que ele puder aí compartilhar. Queria que vocês mandassem para a gente quem está participando. Se vocês virem ali no menu lateral, do lado direito, tem um balãozinho assim. Aí naquele balãozinho você clica e abre o chat. Aí nesse chat vocês conseguem mandar para a gente a pergunta escrita, né? A gente vai acompanhar por aqui e aí eu faço a pergunta de vocês para o Nauber.
A gente também tinha aberto o link antes, pedindo para o pessoal lá na página de Geração Movimento, quem quisesse mandar perguntas antes desse encontro, mandar para a gente por e-mail. E a gente recebeu aqui uma pergunta da professora Joelma Silvana Maia. Ela não colocou qual que é o colégio, né? Qual é a escola dela. Mas eu vou já te mandar Joelma, essa. sim. Joelma. Uhum. Boa noite, Nauber. Você, como uma grande referência ao esporte brasileiro, em que momento da sua história você acredita que a escola influenciou em sua escolha profissional? Foi o de Carlos? Não. Também. Mas a escola, aqui no Brasil, eu queria que a escola tivesse realmente um papel muito importante, até mesmo na escolha das crianças e dos adolescentes em relação ao esporte, né? São poucas as escolas, são poucos os lugares que a gente vê a educação física sendo tratada de uma forma prioritária, como as outras matérias. Poderia participar de uma forma um pouco mais forte, mesmo porque faz parte do desenvolvimento das crianças e dos jovens. O nosso sistema não é assim, a gente sabe, é diferente. A gente tem alguns países aí, que são até dos Estados Unidos, por exemplo, que o esporte lá é praticado nas escolas e nas universidades, né? Não tem como dissociar. Não tem como. Se você quiser uma coisa, vai ter que ter a outra, obrigatoriamente. Seria o meu sonho. Seria o meu sonho aqui. Mas não dá para eu falar que tive uma experiência negativa em relação às escolas que eu estudei, no que diz respeito à minha escolha pelo esporte, não. As escolas que eu estudei sempre... questão do tio Carlos e outros professores de educação física, eles foram importantes. Eles foram importantes na minha formação, mesmo porque o esporte ele traz valores, traz princípios interessantes para a vida de qualquer pessoa, né? Não só para os esportistas, né? Para a vida de qualquer pessoa é super importante a gente ter valores de disciplina, valores de buscar excelência todos os dias, saber trabalhar em time, saber trabalhar em equipe, de certa forma desenvolver liderança, isso tudo não só para um atleta, mas para qualquer profissional, em qualquer área, é super importante. Você viveu essa experiência ainda mais próxima de liderança quando você foi capitão, né, da seleção. Aí você acha que, assim, mesmo na quadra ou em sala de aula, qual que seriam as maiores virtudes, assim, de um líder? O que você acha que não pode faltar, né? Que caracterizaria um líder para mobilizar aí um grupo? Olha, o que você acha? Ju, eu acho que valores de liderança, né? Questões que envolvem liderança, repito, esporte no meio acadêmico, no meio corporativo, acho que são muito parecidos, né? Antes de mais nada, é impossível você ser um grande líder, possível você ter o respeito de todos como líder se você não for um exemplo. Se você não for um exemplo de atitude, uma referência de atitude. Pô, o que diria que a gente pode falar dos professores, né? Os professores, eles são referências. Eu lembro quando eu estudava e até depois quando eu comecei a jogar, quer dizer, a figura do professor foi substituída pela figura do técnico. Durante meu período de escola, eu tinha os professores como semideuses, aquela história, o que eles fazem eu posso fazer. Né? O que eles fazem de bom, eu quero fazer igual. Se eles não fizerem, eu tenho direito de fazer. Isso eu levei muito para a minha vida quando eu me tornei capitão, principalmente, né? Porque eu fui escolhido capitão muito novo, aos 23 anos. Eu não era um grande líder naquele momento. É muito difícil você ser um grande líder aos 23 anos. Mas a primeira coisa acho que eu tinha, que era ser um exemplo de conduta, um cara que se empenhava ao máximo, um cara que se doava para o time, que pensava sempre no time em primeiro lugar. Isso tudo eu já tinha. Então, ok, isso aqui eu tenho e vou desenvolver outras habilidades para me tornar um grande líder. E aos pouquinhos eu fui entendendo o que era importante nessa função de capitão, né? Agora, um professor, sem dúvida alguma, se ele quer ser um grande líder, se ele quer conquistar, né, liderança, ele tem que demonstrar paixão todos os dias, ele tem que amar o que ele faz, ele tem que amar os alunos, ele tem que se sacrificar por eles, né? Botar sempre esses valores à frente. Certamente a galera, os alunos vão comprar essa ideia, vão vestir a camisa dele e vai se tornar um grande líder.
E aí, um dos papéis do líder é engajar o grupo Motivar, engajar, certamente. né, que ele está liderando. Porque quando a gente tem um propósito, mais do que a gente convencer alguém a seguir com a gente naquele propósito, é a gente fazer com que aquela pessoa tenha a mesma paixão que você. Aí você consegue engajar com mais facilidade, né? Mas aí, quando um líder encontra uma dificuldade de engajar o grupo dele, né? O que seria um caminho para ele? O que você acha, assim? Que seria um caminho para ele conseguir retomar aí as rédeas? Olha, Jo, eu acho que quando você está lidando com pessoas, né, é sempre complicado, ainda mais com pessoas que estão ali no mesmo local, no mesmo ambiente, tendo a mesma rotina. Eu vivi muito intensamente isso, sempre porque o voleibol é um dos esportes mais coletivos de todos, né? E o que eu posso falar disso é o seguinte: se as figuras que têm essa função de liderança, se elas constroem um ambiente predominantemente positivo, um ambiente de construção, um ambiente de bons valores, de bons exemplos, certamente aquelas, entre aspas, maçãs podres, aquelas pessoas que não são tão motivadas, que não têm o mesmo espírito que a maioria, vão entrar no esquema, vão entrar no clima, vão entrar no esquema. Eu vivi no esporte durante 20 anos como atleta. Imagina quantos anos que eu joguei com alguns jogadores, especificamente, enfim, mais de 10 anos, 15 anos com os mesmos jogadores. E vi desses jogadores comportamentos diferentes em times diferentes, que tinham um comando diferente. Acho que isso serve como exemplo, né? E eu acho que vai muito de acordo com a liderança. Se as figuras de liderança elas dão esse exemplo, se são figuras fortes, acho que todo mundo acaba acreditando, acaba entrando no clima, mesmo aqueles que estão ali para sempre tem alguém, não, né? sempre tem, é do ser humano. Se a gente for pegar um grupo grande de pessoas, a gente vai ver pessoas boas, pessoas não tão boas, pessoas motivadas, pessoas que não querem muito, pessoas preguiçosas, tem gente de tudo quanto é jeito. Agora, eu acho que quando o ambiente é positivo, quando o ambiente é construtivo, a tendência é que a maioria vista essa ideia, vista essa camisa, e que aqueles que não têm a disposição inicial de vestir essa camisa, vão no clima porque não querem se sentir sozinhas, não querem ficar, opa, peraí, tô ficando para trás, não, eu vou junto. Só eu não tô participando. Eu acho que é bem por aí, mas isso é sempre em função de bons exemplos e de demonstrações de paixão todos os dias. Legal. A gente já tem alguma pergunta aí no chat? Deixa eu ver aqui. Gente, vamos mandar, hein? Pergunta que eu tô aqui, ó. Só eu e Nauber aqui batendo uma papo. Pergunta, vamos lá. Bruno Leal. Nauber, treinos nem sempre são tão legais como jogos. O seu treinador na seleção tinha alguma estratégia didática especial para tornar os treinos mais atrativos? O Bruno é o gestor do Geração Boa Movimento. Pergunta. Bruno, na razão daí, ó. Bruno, arrasou. Não, eu já tive muitos técnicos, né? Muitos técnicos, vocês imaginam a quantidade de treinos, né? Porque eu costumo falar, o atleta de voleibol, ele só aparece para o grande público quando está pronto. É ali no momento do jogo. No momento da final, no momento em que está levantando o troféu, que está beijando a medalha. E aquilo ali representa uma parte mínima do que é o nosso dia a dia, né? E não existiriam aqueles momentos se não tivesse muito treinamento. Acho que nada substitui muito treinamento, muita preparação, muito estudo. Acho que quem tiver isso na cabeça, né, de que a repetição, rotina, muitas vezes é chato. É chato mesmo. E vocês imaginem, para eu fazer um passe bom, para eu ter confiança no momento decisivo de uma final, para fazer um passe bom, para fazer um bom ataque, quantos desses eu fiz nos treinamentos, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa aqui. Agora, didática especial, acho que alguns, aí entra na questão da liderança também. Alguns, eles conseguem tornar o treinamento um pouco mais intenso, um pouco mais motivante.
vou destacar né, a questão que todo mundo pergunta, qual que é o diferencial do Bernardinho? Por que o Bruno até colocou o Bernardinho aqui, por que ele consegue tantos resultados que os outros não conseguem? Porque ele consegue aproveitar ao máximo os treinamentos, ele consegue extrair sempre o melhor de cada um nos treinamentos. No momento dos jogos, a gente está pronto. Ele não faz milagres nos jogos, porque quem joga é vocês, né? Exatamente. Quem joga são os atletas, são os jogadores. Ali, lógico, tem uma instrução, tem um tempo, tem uma substituição, tem algumas coisas que o técnico vai fazer. Mas se não tiver grande treinamento, grande preparação até chegar ali, pode ter certeza que não existe milagre. E ele conseguiu uma forma muito bacana de motivar todos os jogadores durante os treinamentos. Ele sempre fez os treinos super intensos, muita repetição, mas a estratégia que ele usava era: não vou fazer um treinamento de 3 horas, o que todo mundo faz em 3 horas, vou fazer 1h30 com muito mais intensidade. Acho que foi uma estratégia que funcionou para a seleção brasileira. Ele pensou: poxa, se um jogo de vôlei dura no máximo 2 horas, por que eu vou treinar 3 horas, que nem os outros fazem? Tinha, né, uma história no voleibol de que não, precisamos treinar 3 horas de manhã, 3 horas da tarde. Por que se o jogo dura 2 horas? Aí ele falou: vou fazer tudo que todo mundo faz em 3 horas, vou fazer em 2 horas. E isso se torna muito melhor, porque a gente consegue fazer mais repetições de uma forma mais intensa, mais concentrada, mais comprometido com o resultado, com a performance em menos tempo. E isso foi uma estratégia que sempre funcionou. Boa. Bernardinho também mandou bem. Tem mais uma aqui. Continue mandando! Tá muito bom. A gente pode sair daqui só amanhã? Não, brincadeira. Estamos aí. Eu estou à disposição. Tem uma aqui do Ulisses Silveira. Na sua opinião, recursos da Confederação Esportiva, né? CEF é o quê? O que é isso, CEF? CBV, não? Não. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Consegui identificar. Na sua opinião, recursos da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil não deveriam ser destinados a projetos esportivos de iniciação, ao invés de ajudar clubes e atletas de alto rendimento? Isso ajudaria a escola, que está com muita dificuldade. O que você acha? Você acha que esses recursos poderiam ser mais direcionados para projetos de iniciação? Sempre. Precisa entender o que é a plataforma de marketing, a plataforma de divulgação. Vou dar um exemplo, né? A Caixa e o Banco do Brasil, que patrocinam confederações. Né? Na realidade, eles fazem um contrato com as confederações e dentro desse contrato prevê incentivo nas categorias de base, prevê categoria adulta, prevê uma série de ações, né? Então, usando o exemplo do voleibol, tem o Banco do Brasil, que é patrocinador há mais de 25 anos. Se não tivesse tido o apoio dessa instituição lá atrás, nas categorias de base, certamente o Brasil não teria chegado. Eu sou um exemplo vivo de que investir na base, investir na iniciação esportiva, faz toda a diferença lá na frente. Porque eu passei por todas as categorias de base, fui vencedor em todas elas, e graças a essa mentalidade, essa filosofia que foi construída de forma vencedora ali na base, eu já cheguei pronto na categoria adulta para vencer também. E isso, realmente, ele tem razão. Acho que não existe nada, não tem como pensar só no alto rendimento. O alto rendimento aparece desde que a categoria de base, desde que a base seja uma base larga e que os talentos possam surgir dali. Agora, você falando sobre isso, né, sobre as categorias de base, etc., pensando quando as crianças começam, né, a se envolver com... E aí não só com atividade física, a gente preza muito a prática da atividade física pelo movimento e não necessariamente na formação de atletas, né? A importância mesmo dessa consciência de movimento. Mas quando a gente fala em esporte com crianças, você acha que a competição é saudável para a criança? Olha, isso é uma grande pergunta. Você também, danadinha. A gente está preparada aqui, ó. Flávia me ajudando, sabe? Me dando dicas. Flávia Candinelli está participando aqui com a gente. Nossa redatora, que faz os artigos aí do Boa Leitura. Obrigado. Flavinha. Sabe que isso é uma grande discussão. Isso é uma grande discussão porque
tem muita... há teorias diferentes, né? Eu vou falar a minha opinião. A minha opinião. Eu acho que o talento, né, o poder de criatividade de uma criança nunca pode ser tolhido. Isso sempre tem que existir. Mas tentar fazer com que ela entenda, né, no dia a dia, desde cedo, de que o bom é ganhar, é legal. Você não pode, como técnico, como professor, você tolir o talento, você limitar o talento de uma criança, tem que deixar ela se desenvolver, tem que deixar ela ter criatividade, tem que educar, tem que entender, tem que mostrar que o ganhar é muito bom, mas o melhor ainda é ganhar da maneira correta, ganhar pelos meios corretos, de uma maneira justa, de uma maneira honesta. Esses valores são mais importantes do que qualquer outra coisa, mas tem que mostrar que ganhar é bom. A gente tem que deixar bem claro isso, né? Não pode simplesmente, vou perder, tá bom, passa a mão na cabeça e dia seguinte não. Por que perdeu? Tem que fazer a pessoa pensar, tem que fazer a criança, o adolescente pensar desde cedo. Você perdeu por causa disso. Vamos fazer diferente no dia seguinte, né? É uma grande discussão que existe nas categorias de base do voleibol hoje em dia, porque nós fomos dominantes, fomos vencedores durante muito tempo. Hoje o Brasil está sofrendo nas categorias de base, porque é uma preocupação muito grande para o voleibol em geral. E aí a pergunta que fica, mas o importante não é só formar? Não, o importante é formar ganhando, ou ganhar formando. Né? Ali, principalmente, quando você está vestindo a camisa da seleção, tem que entender que você não está ali se divertindo, está ali competindo, e a vida é uma competição mesmo. Mas o mais legal de tudo é você competir, ganhar de forma honesta, uma das coisas que eu mais me orgulho, né, de toda a minha carreira, e eu posso falar isso com a maior tranquilidade, é de ter sempre venci tudo que um atleta poderia vencer de forma lícita, de forma honesta, nunca me dopei, nunca utilizei de recursos que não são legais, tudo dentro da regra, dentro da lei. Isso é muito gratificante, você poder chegar no final de uma carreira e falar, caramba, como valeu a pena, mas valeu a pena e eu fiz tudo direitinho. Então, isso não tem preço. E conseguiu o resultado. Eu acho que o caminho, acho que os valores que têm que ser passados são esses, de que é bom ganhar sim, mas tem que ganhar trabalhando, se preparando, se esforçando constantemente. Boa. Tem mais uma aqui da Manuela. Manuela, obrigada aí pela pergunta. Boa noite, Nauber. Parabéns pela sua trajetória. Meu nome é Manuela. Obrigado, Manuela. Sou professora de Educação Física da Escola Nilson Bender, lá de Joinville. Estava ouvindo você falar sobre a sua formação e a relação que você faz com o que você aprendeu na Educação Física e carregou sempre as atitudes e as virtudes que o esporte proporciona. Verdade. É isso aí. Eu tenho uma visão proporcionada por minha realidade que estamos quase patinando no mesmo lugar, principalmente por falta de comprometimento dos pais com a educação dos filhos. Isso torna nosso trabalho dentro da escola muito difícil. Você acha que falta um pouco de exemplos como tínhamos anos atrás? Você acha que a gente precisa de mais exemplos para as crianças, para quem está, né, vendo aí o que está acontecendo no mundo? Infelizmente a gente está num momento conturbado no país, né? Um momento econômico, político difícil, que a gente vê muita coisa ruim, né? Transbordando, pipocando e tudo. E aí, trazendo aqui para o mundo do esporte, né? Isso torna o esporte ainda mais importante na formação das crianças, porque nós teremos Jogos Olímpicos ano que vem, a maior competição esportiva do mundo, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. A gente vai ter a oportunidade de ver os maiores atletas do mundo todos juntos, esportes que as pessoas não têm tanto conhecimento, não têm tanta intimidade, que vão ter a oportunidade de conhecer. E é normal que, num país como o nosso, onde realmente faltam bons exemplos, que as pessoas se inspirem nos atletas. Então eu espero, torço com todas as minhas forças, né, que o Brasil ganhe muita medalha mesmo, acho que vai ganhar. E que novos ídolos possam surgir, porque é dos ídolos que saem os novos atletas. Eu sou um exemplo disso. Eu tinha o Bernard, o Renan como meus grandes ídolos, eles foram os meus espelhos.
foram as minhas referências. Eu me apaixonei pelo esporte por conta disso. Pô, quero que apareçam outros, né? E hoje tenho a sorte, né? Tenho o privilégio de falar que também sou referência para muitos atletas de vôlei que estão começando. A gente precisa tornar, a gente precisa fazer esse círculo virtuoso no país, né? De uma forma bem forte. E acho que não tem momento melhor do que agora com os Jogos Olímpicos, né? Então o Brasil tem uma perspectiva, uma meta aí de 25 medalhas, talvez. Imagina só 25 medalhas, vários esportes medalhando. Quantas crianças que vão poder, caramba, isso aqui é legal, quero participar, quero começar, quero... Então, eu espero que o esporte tenha esse grande papel também nesse momento que o Brasil está vivendo. Você acha que falta um pouco de exemplo dos pais também, assim, de não fazem, não praticam atividade, não tô falando, vamos falar de atleta, né? Falar de rotina mesmo, de vida. Falta exemplo do pai levar o filho para andar num parque. O pai não anda, o pai não faz nada, o pai não pratica nenhuma atividade. Às vezes o pai também, falando pai no geral, né? Pais e mães, enfim, os pais em si. Eles também... Você acha que a nossa sociedade hoje falta um pouquinho dos pais darem exemplo para os filhos? Não você, né? Porque imagina seus meus seus filhos devem ser os mais agitados, mais animados. Muito. Bom, eu acho que o principal núcleo na sociedade é a família, né? Acho que a família é o início de tudo. E se os pais tiverem essa consciência, né, de que o esporte, a atividade física é uma coisa produtiva, é uma coisa que vai fazer bem para os filhos. E além deles falarem, além deles pregarem, se eles derem exemplo, certamente a gente vai ter uma sociedade muito mais saudável, vamos ter famílias muito mais unidas. Acho que o esporte tem esse poder de unir também. O esporte tem o poder de socializar, de integrar, de unir as pessoas. Eu tenho esse sonho, né, de que o esporte cada vez seja... Eu acho que o esporte transforma. O esporte muda o mundo. Eu acho. Eu sou esse sonhador que realmente acredita nisso. Hoje eu tento fazer o máximo que eu posso no que diz respeito à divulgação do que o esporte é bom. Eu estou aqui falando disso, espero que as pessoas acreditem, e principalmente dentro da minha casa também, porque não adianta nada eu chegar, falar e se eu fizer diferente dentro da minha casa. Quero ser esse exemplo dentro de casa, porque é dali que tudo começa. Se todo mundo, né, se todos os pais tiverem essa consciência de que, ok, em vez de eu ficar reclamando e falando dos outros, falando, vamos fazer aqui dentro de casa um bom ambiente, um ambiente feliz, um ambiente saudável, né? Já vai ser um grande início, né? A gente tem que começar pelo começo, e o começo é justamente dentro de casa. É verdade. A gente tem mais uma aqui da Sônia. Dá oi pra Sônia. Oi, Sônia. Oi, Sônia, tudo bom? Obrigado pela pergunta. Parabéns, Nauber. A educação física escolar para todos, com pouco espaço e material. Acho que veio meio assim. A educação física escolar para todos, com pouco espaço e material. Como valorizar o movimento? Então, quando não tem muita estrutura lá na escola, como é que valoriza o movimento quando tem pouco espaço, não tem material, a gente não, de repente não tem muito incentivo lá para o professor? Como é que valoriza o movimento? Olha, tem diversas maneiras, né? Pô, muitas maneiras a gente praticar esporte, da gente ter uma vida saudável, uma vida em movimento, ter uma vida ativa. Quantas brincadeiras, né? Tenho certeza, Sônia, que você brincou muito, né? De amarelinha, de elástico, de pique-esconde, disso, daquilo. Isso é atividade física, é vida ativa. As pessoas estão se movimentando. Pô, uma bola, né? Basta uma bola para 10 garotos se reunirem e ficarem chutando. Tem uma série, uma peteca, sei lá, tanta coisa que a gente pode pensar. Lógico que a prática esportiva, estamos falando do esporte específico, a prática desportiva, né? De alguns esportes um pouco mais difíceis, por exemplo, o tênis, você precisa de uma raquete, o vôlei, você precisa de uma rede. Um pouquinho mais, restringe, mas acho que no básico dá para a gente se movimentar pensando em um monte de coisa. Acho que tem que ser uma grande brincadeira. Tem que ser uma grande brincadeira e a gente não precisa de muita estrutura para fazer isso acontecer, não. Não, e a gente teve agora, tá no ar aí na nossa rede, uma boa leitura, um artigo que a gente teve a participação, inclusive, da doutora Ana Escobar,
que ela é uma pediatra, né? Estuda essa questão do comportamento infantil. E aí a gente abordou sobre o tédio. Se a criança também tinha tédio, né? Como é que funciona o tédio aí na idade infantil? E ela disse uma coisa importante a esse respeito, que às vezes a escola precisa dar mais espaço para a criança criar, brincar sozinha. Você dá a oportunidade para a criança fazer, sem ser aquela atividade estruturada. Estou te dando isso aqui, faça dessa forma. Porque criança, você dá uma tampa da garrafa, a criança já viu aqui um foguete, já viajou para o espaço, já foi na Lua, né? Então, a gente também dá mais espaço para a criança fazer a atividade. Sem dúvida. As crianças são... a primeira coisa que eu penso é imaginação. Imaginação, criatividade, quantidade de coisas, né? Eu vejo lá em casa, minha filha vai fazer 6 anos, meu filho tem 2 anos e meio. Eles, ali na sala, brincando ali, eles fazem coisas que eu não teria a mínima criatividade, a mínima imaginação. E tem que deixar fluir e botar sempre um pouco de movimento nessa história aí. Acho que é bom. E realmente, as crianças, muitas vezes, elas... eu acho que ter disciplina, ter regras, elas têm que entender desde cedo. Mas elas não podem nunca ser tolhidas na capacidade de criar. A criatividade para uma criança é tudo. Porque a gente está falando aqui também, os nossos professores do Geração Movimento, boa parte deles são professores regentes, né? A gente tem professor de educação física, professor de inglês, igual sua mãe, né? A gente tem uma equipe bem interdisciplinar, assim. Então, os próprios professores regentes são estimulados, até pelo programa, a criar essas oportunidades de movimento na sala de aula também, não só no momento da educação física. Isso é bem bacana, né? Sem dúvida alguma. Acho que, sei lá, a gente está chegando próximo do momento em que aquela coisa cartesiana da aula, não sei o que, direitinho, está mudando. Acho que as pessoas, acho que o mundo moderno está pedindo algo de diferente, né? Uma coisa mais solta, uma coisa mais criativa. Eu acho que o caminho é esse. Quanto mais a gente estimular, melhor. Ótimo. Tem mais uma aí, Marcelo, da Elaine? Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu receber. Enquanto eu vou recebendo aqui... recebi, chegou. Elaine, vamos lá. Boa noite, Nauber. Sou fã do esporte, principalmente do vôlei. Meu nome é Elaine. Tudo bom, Elaine? Acho que eu falei certo. Acho que eu falei certo. E é professora da escola Rubem Roberto Schmidlin de Joinville. Aqui em nossa escola, há alguns anos atrás, tivemos um time que patrocinava a Superliga. Exatamente, o time de Joinville, um time muito forte. E foi muito legal para incentivar a prática da modalidade. Porém, sem o patrocínio, a equipe acabou. Que pena, menino. Era bom mesmo você conhecer. Não, time top de linha. Por isso, é difícil manter projetos esportivos e atletas dedicando-se exclusivamente ao esporte. Falta um pouquinho de incentivo, né? Que conselho você daria para as crianças que sonham em ser atletas? Parabéns pela sua carreira de sucesso. Elaine. Muito obrigado, Elaine. Realmente, você tem razão, né? Muitas vezes falta uma estrutura maior para que os patrocínios se mantenham. Tem um caso no vôlei, é uma coisa que é muito discutida, né? Principalmente os clubes, as empresas que patrocinam os clubes, que patrocinam os times, eles cobram um pouco da confederação uma estrutura maior para que eles não simplesmente cheguem uma temporada, vão lá, põem um monte de dinheiro e aí saem com nada, tem aquela visibilidade, tem aqueles resultados que são realmente importantes, mas isso aí dura pouco. 2, 3 anos eles não têm mais nenhum objetivo, não tem mais o que colher, não tem mais o que lucrar e saem. Isso aí acontece muito. É muito discutido, acho que esse é o melhor momento para que a gente converse sobre isso, para que as federações se tornem mais profissionais. Existe um ambiente, né, ao redor do esporte que é um ambiente muito pouco democrático, então isso aconteceu lá em Joinville muito por conta disso, né? As nossas federações, nossas confederações são instituições privadas que elas têm os próprios regimentos, os próprios estatutos e não dão muito espaço
para profissionalismo, dão muito espaço para pessoas que estão meio com um clube fechado. Isso tá em movimento de mudança, né? Portanto, as empresas entram nessa, porque elas investem, elas querem investir e aí não conseguem se manter, porque chega um momento que não tem mais para onde ir, não tem mais aquele projeto, não tem mais para onde ir. A gente espera que isso mude, né? E que a estrutura do esporte possa ser melhorada nesse sentido, para que não seja uma coisa só pontual, como acontece. A gente vê no ciclo olímpico, né, muita gente patrocinando só naquele último ano, antes da Olimpíada. E aí, no ano seguinte, não tem praticamente nada. Se criar uma estrutura melhor em todos os esportes, tenho certeza que isso vai mudar. E a iniciação, aí que tá. Vamos fazer uma comparação, né? Infelizmente, voltando a esse assunto, uma criança americana, por exemplo, ela vai ter um caminho traçado mais fácil do que uma criança brasileira no esporte. A gente sabe. Mas da mesma maneira, aquela criança o brasileiro, né, que gosta muito, que é mais apaixonado, ele com certeza ele vai se sentir mais merecedor. Então ele vai buscar o caminho certo, ele vai passar por dificuldades, ele vai ter obstáculos no caminho, mas ele vai se sentir bem mais merecedor do que daquela criança em outro país que está com tudo prontinho. Né? Então, tem esses dois lados. Né? Eu espero que a estrutura melhore. Que conselho que você daria para as crianças que sonham em ser atletas? O conselho que eu dou o primeiro conselho foi esse que eu acabei de falar, né? Tenho muito amor, muita paixão pelo esporte. Não existe esporte profissional, esporte de alto nível, sem muito comprometimento, sem você saber que você vai passar, sim, por grandes desafios na sua carreira, na sua vida esportiva, vai ter que abrir mão de muita coisa. Mas isso tudo, quando você ama, quando você tem paixão pelo que faz, isso acaba se tornando pequeno, né? Porque quando você conquista, quando você realiza aquele sonho, é o maior prêmio, é o maior troféu, é a maior gratificação que você tem por todo aquele esforço. Então, dediquem-se muito, nada substitui o treinamento. Então, se você acordar de manhã cedinho, nossa, meu Deus do céu, eu que sou jogador de vôlei, vou ter que ir lá sacar 150 vezes, dar 200 toques, é isso mesmo, não tem como ser diferente, porque na hora do vamos ver, que a gente costuma falar, né, que você tem que dar o saque certo, que você tem que dar o ataque certo, tudo aquilo que você fez no treinamento é que vai contar. Então, pensem que vão ter que treinar muito. Gente, a gente está quase acabando aqui o papo com o Nauber. Quem ainda quiser mandar alguma perguntinha, fica aí à vontade. Lembrando que é ali no balãozinho do lado direito, no menu principal, quem vira o balãozinho ali é só clicar e consegue digitar ali e mandar pra gente. Nauber, Diga. eu estava a gente falando sobre a professora, falando sobre incentivo e tal. A gente falou bastante de formar atletas, né? De incentivar a criança que tem esse talento, que gostaria de seguir essa carreira, né? Que é gratificante, mas também cobra bastante, sacrificante, exatamente. Por meio do esporte, por meio de outra atividade física, você acredita que o movimento faz a diferença na vida de uma criança? Sim, ser uma criança ativa faz a diferença para ela mais para frente? A gente conseguir formar crianças que tenham essa compreensão de que se movimentar é importante, elas levam isso para a vida adulta? Ah, certamente. Certamente. Acho que é muito, muito, muito importante, principalmente porque ela vai criar aquele hábito. É um hábito vencedor, é um hábito saudável, né? De fazer sempre movimentos, de estar sempre em atividade. Na vida adulta, isso é super importante. A gente precisa, né? Quanto mais velho a gente fica, mais a gente precisa de atividade física, a gente precisa se cuidar, a gente precisa, se as pessoas quiserem ter uma vida longa, com saúde, é importante que façam atividade desde cedo. E eu vejo até, é um exemplo que eu tenho em casa, né? Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Nenhum dos dois seguiu a carreira esportiva profissional da mesma maneira que eu segui. Mas eles sempre tiveram esporte por perto.
Hoje minha irmã é uma grande dentista, meu irmão é um grande engenheiro, e eles continuam tendo esse, entre aspas, vício, né, da atividade física, dos exercícios, e só faz bem a eles. O meu irmão trabalha no mercado financeiro, para você ter uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. Ele trabalha no mercado financeiro. Imagina hoje em dia o mercado financeiro como é que tá. E aí ele conecta às 9, sai às 5 e ele fala, poxa, no final do dia a única coisa que eu penso é dar uma corrida, dar uma malhada, porque é quando eu consigo botar as ideias em ordem. Para vocês terem uma ideia o quanto é bom, né? Acho que libera substâncias que faz bem, inclusive, essas substâncias fazem bem para o cérebro, fazem bem para a saúde mental, sem dúvida. Show. A gente tem um comentário da Margarete. Tá aí. Mandou. Deixa eu ver aqui. Mais um comentário mesmo. Então, a Margarete mandou pra gente. Parabéns, Nauber. A sua geração foi e é um bom exemplo para nossas crianças. Sou Margarete da escola João Costa. Manda um alô aí pra Margarete. Margarete. Obrigada. Beijo. Por Valeu, ter obrigado. participado, Margarete. E o Ulisses Silveira, que tinha mandado aquela primeira pergunta pra gente, mandou mais um comentário aqui. Parabéns, Nauber, pelo exemplo de atleta e quanto pessoa. Obrigado, Ulisses, obrigado. Na minha opinião, a respeito das dificuldades que temos nas escolas, é que atividades e brincadeiras folclóricas os professores fazem e muito, mas acho que precisamos de mais, pois é através da educação, entre parênteses esporte, que iremos mudar a sociedade. E aí foi o que você falou, né? Assina embaixo. Que você acredita que isso muda a vida das pessoas, né? O esporte muda a sociedade, a educação, então... Olha, eu fico... Ulisses e toda a galera da Geração Movimento, vamos utilizar um exemplo negativo que a gente teve recentemente aqui no Rio, né? Do final de semana passado, dos arrastões, dos assaltos e tudo. Eu passei pela praia no momento que estava tendo confusão. E aí, Sério? e aí vi um grupo de jovens, né, de adolescentes, todos reunidos ali naquela questão, não sei o quê. Você sabe, a única coisa que eu pensei foi o seguinte, caramba, quantidade de atletas fenomenais que ia sair daqui. Sabe, se eles tivessem oportunidade, se eles vislumbrassem, né, a possibilidade deles praticarem esporte, deles estudarem, quanto eles iam ser felizes, o quanto eles iam ter sucesso. Eu vi o biotipo deles, todos eles fortes, secos, correndo para lá, ágeis para lá e para cá. Olha, se a gente transferisse, né, essa atividade negativa que eles tiveram no final de semana para uma coisa boa, para uma coisa produtiva, tenho certeza que não só o Brasil teria muito mais resultados esportivos, porque nós temos sim potencial para ser uma potência olímpica. Nós temos condições de ser uma potência olímpica. Só que está muito longe de ser uma potência olímpica porque esse potencial dos jovens é mal aproveitado. Nós temos o biotipo perfeito para todo tipo de esporte. Então eu digo que acho que pode transformar o país, pode transformar o mundo, né? A educação e o esporte são transformadores, são inspiradores, podem fazer um mundo muito melhor. Tem mais. Vou encerrar com essas duas aqui. A Margarete, da Escola João Costa, de novo, mandou pra gente o que você pensa sobre a competição que há entre a tecnologia e o movimento o sedentarismo, né? Tecnologia é um movimento. A tecnologia deixa um pouco, né? Estimula um pouco o sedentarismo, porque, né, a criança fica ali. E o movimento. O que você pensa sobre essa competição, né? Entre ficar parado e se mexer? Eu acho que há de se ter equilíbrio. A tecnologia, hoje em dia, é indispensável. Hoje em dia, ela facilita muito a vida das pessoas. E a gente não vai tirar isso das crianças, dos adolescentes. Não vamos tirar, não tem por que tirar. Porque facilita muito a vida deles. A vida de todos nós. Todos nós. Mas tudo com equilíbrio. Tem um momento de usar a tecnologia, tem um momento de fazer atividade, tem um momento de fazer aquela brincadeira, de se sujar, de ir para a chuva, se molhar, de se brincar, de andar de bicicleta, de jogar bola, de ir na praia. Isso tudo
tem que fazer parte da vida de uma criança, de um adolescente, né? Porque isso é saudável também. Eu lembro as minhas lembranças de infância, de adolescência, nesse contexto que eu falei, né? Assim, de ir para Teresópolis, e de pegar a bicicleta e ficar o dia inteiro rodando, e de cair um temporal, eu estar lá andando no meio da chuva, perigo, vou pegar um resfriado. Pegava resfriado nada porque eu estava feliz da vida. Chegava em casa, tomava bronca da minha mãe, mas no dia seguinte estava fazendo a mesma coisa. Quer dizer, isso é saudável. Acho que a criança, a adolescente precisa ter isso. Naquela época não tinha tecnologia. Ok, hoje tem. Tudo bem. Se fosse antigamente, eu iria fazer tudo isso, ia chegar à noite e usar lá meu telefone, ia brincar um pouquinho, fazer o joguinho. E ok, tá. Acho que o equilíbrio é super importante na vida das pessoas. Não, na minha época, a gente já jogava videogame. Eu tenho 33 anos. Eu sou um pouco mais velho. Já jogava. Tinha o videogame bem no A gente iniciozinho. brincava na rua. Eu brincava muito na rua, porque eu, enfim, cresci em meio do mato e tal. Então eu brincava muito na rua, mas também jogava videogame, tinha minha hora, não ficava com o celular. Mas a gente também tinha hora de assistir TV, de jogar videogame, Lógico. de brincar, né? Acho que as duas coisas balanceadas. Eu acho que não só para isso, mas para tudo, né? Equilíbrio na vida é tudo. É verdade. Dá para a gente fazer tudo de uma forma equilibrada, de uma forma sensata, sabe? O que é ruim é o exagero. Inclusive na atividade física, hein? Inclusive na atividade física. O exagero na atividade física também não é bom. Pode gerar lesões, pode gerar problemas. Então, é bom que tenha equilíbrio, inclusive, na atividade física. Vamos mais uma. Erotildes. Oi, Erotildes, tudo bom? Acho legal a sua fala sobre patrocínios, que acabam resolvendo ou não essas atividades. Nós temos uma referência. Temos o maior festival de dança do país em nossa cidade. Verdade, o Festival de Dança de Joinville é maravilhoso. Eu conheço, só para a galera de Joinville saber, eu conheço Joinville, uma cidade linda, né? Na época que tinha o time lá, eu ia sempre para lá, é uma das viagens mais gostosas. Era uma das viagens que a gente mais gostava de ir. Vou para Joinville, terra boa e tal. E eu conheço bem. Bolshoi, né? Lá de Joinville. Isso. Então eles têm essa cultura já de movimento, de dança e tal. Então, temos o maior festival de dança do país, nossa cidade. Mas o desafio hoje nem fica na questão de esportes de rendimento. O que pega é levar as crianças na questão de movimentar seu corpo, e não os dedos e os olhos. Uhum. Mas o que fazer para levá-los a motivá-los? Aqui é o nosso desafio. Erotildos da Escola João Costa de Joinville. Então, acho que a Erotildos está querendo saber assim, esse é o que a gente estava falando um pouco, né? De a criança estar ali com o dedo e com os olhos se movimentando no celular, no tablet, e querendo movimentar o corpo, né? Como é que a gente incentiva, assim? O que eu acho é que jovens hoje em dia estão cada vez mais acelerados, estão cada vez mais, eles precisam de cada vez mais dinamismo. Qualquer tipo de atividade física hoje em dia também tem que ser dinâmica, tem que ser motivadora, tem que ser intensa, né? Se for colocado dessa maneira, se tiver um objetivo, se tiver um prêmio, se tiver uma competição, isso tudo é saudável, eu acho. E acaba engajando, acaba motivando, né? Que não pode aquela coisa cartesiana, aquela coisa tradicional, não. Hoje em dia, acho que o mundo moderno, os jovens não gostam mais disso, não aceitam mais isso. Esperar também, exatamente. Né? Porque assim, a tecnologia traz essa velocidade, Exato. Tudo tem que ser rápido, resposta rápida. Você usou a expressão certa, né? Velocidade. Eles precisam disso, de intensidade, velocidade, dinamismo. Quanto mais isso acontecer, acho que mais eles vão estar concentrados e motivados. Boa. Eu vou terminar aqui com a pergunta da Manuela. A gente já respondeu aqui uma pergunta para ela. E ela agradece, ela falou obrigada pela resposta anterior. E em relação ao tema abordado de falta de estrutura, eu concordo que um bom profissional tem capacidade para dar aula em qualquer lugar. Mas ela ficou muito indignada com os escândalos envolvendo bilhões e o descaso gravíssimo com a educação pública. Lógico. Um país grandioso e riquíssimo como o nosso deveria ser exemplo, principalmente na educação. Toda criança aprende através do movimento, das brincadeiras. A base, a iniciação de toda criança é através do movimento. Mais tarde, quando as crianças já estão alfabetizadas, tudo é muito maçante. Verdade, né? A gente tem essa
tradição, né, do ensino mais cansativo. Pesado, né? Maçante. É. E a aula de educação física torna-se um momento de fuga da sala de aula. E nas aulas de educação física é onde acontecem os melhores momentos e os que carregamos para toda a vida na memória. Na UBR. É isso aí. Você tem uma brincadeira que você guarda na memória das suas aulas de educação física? Algo como se você tivesse feito ontem. Alguma coisa que você lembra que na educação física você fazia que ficou assim, registrado. Pô, eu lembro muito do tio Carlos, né, na educação física. E a gente jogava queimado demais e eu queria ganhar sempre. Queimado era muito emblemático. E aí depois, quando o vôlei surgiu, porque o vôlei surgiu justamente naquele momento, eu tinha 9, 10, 11 anos, e o tio Carlos, ele via que a galera gostava, até mesmo por aquela seleção que tinha surgido ali, que o pessoal estava na moda, entre aspas, o voleibol, ele começou a dar muito vôlei. Então, meu primeiro treinamento foi no colégio, o voleibol eu descobri no colégio, e ele me incentivava demais, ele adorava me ver jogando. Quando eu não ia na aula, quando eu tinha algum problema, as pessoas falavam, poxa, o tio Carlos só falava de você, que quando não tinha, que quando você não tá, não tem graça, não sei o quê, porque ele via que o esporte estava no sangue, né? Então eu lembro muito da gente no colégio aqui em Copacabana, ele botava, não tinha rede, ele botava só um barbante. Botava o barbante, a gente jogava ali mesmo, metade para um lado, metade para o outro. As medidas da quadra completamente desproporcionais a uma quadra de vôlei. No improviso, colocava ali. No improviso, mas gerava uma motivação e todo mundo se amarrava, né? Tantas lembranças, são muitas lembranças boas que eu tenho em relação à educação física no colégio. Legal. Então, antes de mais nada, vou te agradecer muito. Primeiro por ter aceito o convite. Depois por ter vindo aqui, ficado essa hora com a gente. O pessoal do Geração Movimento aproveitou bastante. Foi ótimo. Tem mais um recado. Vamos lá. Parabéns pelo programa. Muito bons comentários e as participações bem abrangentes. Graças ao pessoal que participou com a gente. Né, não? O pessoal foi 10, mandou coisas super legais, a gente pôde enriquecer esse momento. A rede social do Geração Movimento é para isso, é para a gente trazer mais conteúdo para eles, né, para o pessoal que está se dedicando muito ao programa. Você vê que quando a gente tem gente engajada, que a gente está falando, a gente vê bons resultados, né? E a rede social é essa oportunidade que a gente tem de falar com eles mais próximos, eles conversarem entre eles também, a gente trocar experiências. Foi isso que a gente conseguiu fazer hoje. Te agradecer muito por ter dado essa oportunidade pra gente. E agradecer o pessoal que participou também. Muito obrigada. Convidar vocês a continuarem participando na rede do Geração Movimento, que a gente tem sempre novidades lá. A gente vai ter um próximo Hangout, mas aí eu vou deixar só o teaser. Aí vai ser um pouquinho mais para frente. A gente já vai convidar vocês também. E já convidar vocês para a campanha que está tendo na rede, para vocês participarem, para poderem concorrer e serem um dos condutores da tocha olímpica. O Nauber, aqui do meu lado, foi indicado para ser um dos condutores, ele vai estar lá. E ele vai fazer esse convite para vocês lá na rede social, mas vou pedir para ele fazer o convite aqui de novo. Vamos começar o convite aqui para vocês participarem e concorrerem, gente. É uma experiência incrível e única e que vocês do Geração Movimento vão ter oportunidade de participar. Então, convida eles, Alberto. Não, antes de mais nada, Ju, obrigado por essa oportunidade. Obrigado a vocês, né? Vocês que mandaram as perguntas, a quem não mandou também, que está aí ligado, obrigadão. Acho que vale a pena demais a gente sempre discutir. Esse tipo de situação é sempre enriquecedora, a gente poder debater, poder discutir todas essas questões que envolvem, né? Colégio, que envolve educação física, que envolve movimento, que envolve vida saudável. Isso tudo a gente precisa. A gente precisa de boas referências, de bons exemplos. Espero ter contribuído de alguma maneira para vocês hoje, tá? Estou aqui à disposição, sempre. Então, indo agora para o carregamento da tocha, né? Exato. Eu já fui escolhido.
posso falar para vocês com a maior tranquilidade que já ganhei minha medalha de ouro com um ano de antecedência. Não vou disputar a Olimpíada como atleta, né? Não tenho mais condições físicas para isso, então já ganhei a minha medalha de ouro com um ano de antecedência por poder conduzir a tocha. Eu prefiro falar conduzir, porque carregar parece que é um peso, né? E não é peso coisa nenhuma, não. Só para vocês terem uma ideia, a tocha olímpica é um dos maiores símbolos da Olimpíada, no momento em que há esse revezamento e a pessoa que está conduzindo a tocha é pouco tempo, né? São alguns metros só. Mas aquela pessoa é a única no mundo que está com a chama olímpica nas mãos, que está conduzindo dos símbolos mais importantes do mundo, né? Que é a Olimpíada, a chama das Olimpíadas, e é justamente aquela tocha ali que vai acender a pira olímpica no dia da cerimônia de abertura e que vai ficar durante 17 dias acesa até a pira olímpica ser... como é que fala? Ser desligada? Como é que ser apagada. A ser apagada e essa tocha olímpica, essa chama olímpica voltar para a Grécia até começar o novo revezamento para outra Olimpíada no Japão. Então é uma chama que nunca se apaga, né? Mas é muito legal, muito divertido e é muito emblemático, porque como eu falei, né? Você é a única pessoa no mundo que está carregando aquele símbolo tão importante. Eu acho que vale a pena vocês concorrerem, porque vai chamar ainda família, amigos e todo mundo. É uma festa tremenda. Vai passar em Joinville, com certeza. Eu não sei onde eu vou conduzir a tocha, sei lá se vamos mandar para Joinville, né? Quem sabe. E o certo é que vocês vão viver uma experiência única, beleza? Eu acho que vale a pena. Valeu, obrigadão, galera, mais uma vez. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada por ter participado e continuem com a gente aí na rede. Beijo. Acabou?